Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o tour pelo apartamento Vista. Esse apartamento ele tem 55 metros quadrados, ele tem 2 dormitórios e um banheiro. Nós reformamos ele completamente, eu vou deixar algumas fotos aí ao longo do tour para vocês conferirem, tenho certeza que vocês vão surpreender com o resultado final. Bom, se você já não é inscrito no canal, se inscreve aqui, é muito importante. Tem vários tours de obra vindo para vocês não perderem nenhum conteúdo. Então, vamos lá, gente. Vamos ao tour desse apartamento fofo, cheio de cores Candy Colors. Bom, antes da gente iniciar o tour, vocês verem os detalhes aqui, quero dizer que foi super importante a gente repensar todo o layout, né, desse apartamento. Esse apartamento era um apartamento não tão antigo, acho que tem uns 10 anos mais ou menos, mas o layout dele estava mal aproveitado. A gente não tinha espaços de circulação e também não tinha espaços de armazenamento suficiente. E isso era um ponto super importante para nossa cliente. Então a gente pensou ali no projeto qual era o melhor layout que atendia, né, todas as necessidades dela. Chegamos no layout ideal e com isso a gente remanejou aqui, mexeu em algumas paredes que eu vou contando para vocês aí ao longo do tour. A primeira transformação e quebradeira que a gente fez foi exatamente aqui nessa parte onde eu tô, que é a divisa da sala com a cozinha. Anteriormente, a gente tinha um balcão que ficava exatamente nesse espaço e a entrada da cozinha ela se dava aqui pelo meio. Mas com isso, a gente reduzia todo o espaço da sala e o espaço, né, de circulação também. Imaginem só, a gente entra aqui pela porta, em vez da gente já entrar na cozinha, a gente precisava caminhar aqui pelo meio e entrar por aqui. Então isso, gente, não fazia muito sentido, né? Então a gente reformulou, deixou esse espaço aqui de circulação, que faz muito mais sentido, até mesmo porque a gente tem a geladeira, e a gente trouxe esse balcão pra cá. Nós queríamos deixar essa cozinha, né, integrada com essa parte da sala de jantar e de estar, mas que ainda assim ela tivesse o armazenamento que a cliente precisava. Então a gente bolou um super armário aqui, com bastante armazenamento e espaço que permitisse que ficasse integrado. Acho que essa foi a maior sacada que a gente teve aqui nesse ambiente. E em termos de revestimento, a gente trocou tudo, gente, foi tudo abaixo. Instalamos um novo porcelanato aqui no piso. Esse aqui é o Walltake Forest da Portobello, um porcelanato que a gente usa bastante. Já mostrei ele em outros tours aqui de obra. A gente adora esse porcelanato acinzentado, que ele é super atemporal, combina com todos os acabamentos. E a gente quis trazer umas cores mais quentes para esse projeto. Então, por isso que a gente usou um MDF mais quente, que é essa tonalidade aqui. Esse é o Areia, da Guararapes. Ele é como se fosse, né, um begezinho. E a gente combinou com uma marcenaria mais clarinha. Como os ambientes não são tão espaçosos, a gente precisava ampliar, né, trazer amplitude. A madeira mais clarinha trouxe exatamente isso que a gente queria. E além disso, a cliente pediu um toque de cor na cozinha que era verde. E a gente amou, porque a gente ama fazer cozinha verde. E aí a gente usou o verde jade da Arauco nos acabamentos aqui dos armários inferiores da cozinha. Então olha só que legal que ficou a divisão. A gente deixou a geladeira localizada aqui nesse cantinho, veio com essa bancada bem comprida e anteriormente no projeto antigo a gente tinha uma porta aqui dividindo a cozinha da lavanderia, uma porta de vidro. E gente, olha só o tamanho. Isso aqui fechava mais, né? Reduzia mais o espaço e a gente queria ampliar. Então a gente tirou essa porta e fez essa cozinha com a lavanderia toda integrada. E ainda assim ficou muito espaçosa. Então aqui nesse cantinho a gente colocou uma cuba 50 por 40. Essa também é da calha úmida. A gente tá adorando trabalhar com as cubas da calha úmida, são super bonitas. Torneira, porta detergente. Além disso, gente, calha úmida, olha que legal. Também é da mesma marca da cuba, né? Que é da própria marca da calha úmida. É interessante que isso chama calha úmida, que é onde a gente coloca prato, copo, talher, como se fosse um escorredor embutido. E a marca chama calha úmida, então é legal.
E aí a gente ainda assim ficou com esse espaço aqui bem bacana de área molhada para a cliente poder utilizar e cozinhar. Aqui ela consegue colocar a louça do dia a dia. E aí a gente deixou as gavetas aqui na parte de baixo e também um porta-pano de prato. Não sei se vocês conhecem isso, mas o pano de prato é sempre um problema onde você vai colocar, né? E aqui a gente criou essa portinha, porque ela não queria que ficasse aparente. Então, fica essas duas hastezinhas, você consegue pendurar o pano aqui e empurrar. E quando você não quiser ver, é só fechar a porta. Legal, né? Porque geralmente onde a gente deixa o pano de prato? Pendurado aqui, né? Eu, na minha casa, não tenho esse porta-pano de prato. Na minha próxima reforma eu vou querer adquirir, mas geralmente fica apoiado aqui. Então aqui é uma solução legal para não ficar aparente, principalmente quando a gente tem um ambiente integrado. Aí aqui a gente tem o forno, cooktop, depurador, e aí a gente gosta muito, né, de quando a gente tem esses ambientes abertos, fazer esses respiros pra gente não ficar com tudo muito fechado. Então aqui a gente criou esse rasgo, esse nicho amadeirado para poder trazer o respiro, colocar coisas do dia a dia e o verdinho aí para trazer vida, né, para o ambiente. O revestimento que a gente escolheu para compor com todos esses MDFs foi o terrazzo da Savani. É esse revestimento que imita uma pedra. Então, o legal é que ele tem essa tonalidade muito parecida com o MDF areia que a gente escolheu, que é essa cor mais quente e essas manchinhas aí, como se fosse realmente uma pedra. Aqui do outro lado, a gente criou essa bancadinha, que é um apoio de marcenaria. Olha só que legal, geralmente vocês veem que isso é de pedra, né? E aqui não, a gente fez na própria marcenaria. Isso por quê? Custo, gente, custo-benefício. Imagina o quanto custaria uma bancada deste tamanho de quartzo branco, porque a gente usaria na mesma pedra que a gente usou na bancada. Com certeza muito mais caro de que MDF. Então aqui a gente instalou no MDF areia, e esse recuo que a gente tem na marcenaria é para poder encaixar as duas banquetas aí, que vai servir como um espaço de refeição rápida, né? Dá para sentar aqui, assistir a TV, tomar um café da manhã. Então ficou um móvelzinho muito bacana. E além da refeição rápida, você consegue usar isso como um apoio do dia a dia, para cortar algum alimento e para poder ligar algum eletro, porque a gente tem nesse cantinho uma torre de tomadas. Então, ligar aí uma air fryer, enfim, uma torradeira também ficou muito prático e ficou uma bancada grande. Vocês sempre têm dúvida das distâncias, né? O quanto a gente tem daqui a aqui. A gente tem 90 centímetros, então esse espaço ele é super confortável e suficiente para a gente ter aqui entre duas bancadas. Aí aproveitamos e colocamos duas prateleiras suspensas para alguns apoios também, itens decorativos. E essa grande sacada que a gente teve aqui na parte da cozinha e da lavanderia foi aproveitar todo esse espaço. Por quê? Antes a gente tinha uma parede que dividia esses dois ambientes, e com essa parede a gente praticamente não conseguia colocar nenhum armário, acabava ficando muito apertado. Então a gente demoliu essa parede e fez toda essa estrutura em MDF. Então tudo isso aqui é marcenaria, gente. O fundo aqui, ó, é marcenaria que dá lá pra sala, e esse armário inteiro com o fundo é de marcenaria. Então imagina só que quebrando essa parede a gente já conseguiu aproveitar todo esse espaço para armazenamento. E aqui a gente continua com esse apoio da cozinha. Então ficou um nicho aqui também para algum eletro, também tem tomadinhas aqui no cantinho. E aí o legal é que aqui fica mais escondido, né? Ele fica bem reservado e voltado para essa parte da cozinha. Deixamos o micro-ondas. Aqui tem um gavetão, esses gavetões são super práticos aqui para guardar tupperware, panela ou até mantimentos também. Mais gavetas, aqui tem mais um gavetão e mais armários aqui na parte de cima. Aqui a gente quis trazer um respiro também para essa marcenaria, já que a gente tem marcenaria de ambos os lados, então a gente instalou uma porta de vidro canelado, porque aí a gente fica com um armário transparente. Ainda assim a gente não consegue ver exatamente o que tem do outro lado, mas ele traz uma leveza para esse espaço. E aí acaba ficando como se fosse uma cristaleira para colocar algumas taças, alguns
pratos, enfim, aquelas louças mais bonitas que a gente aí quer deixar às vezes à mostra de exposição. A cozinha é integrada essa parte da lavanderia e o tanque de inox era algo super importante para cliente. Então, por isso que a gente tem, né, esse desnível entre essas duas bancadas. Vamos supor que se a gente fosse fazer isso de forma alinhada, que ficasse reto, o tanque teria que ser um tanque de esculpir, bem pequeno, porque a gente não teria profundidade suficiente para instalar o tanque de inox. Mas, gente, é prioridade. Eu falo para os nossos clientes, né? A gente precisa fazer algumas escolhas. E aqui a escolha dela era ter o tanque de inox. Então, tá tudo certo. A gente avançou essa pedra para a gente conseguir ter esse encaixe e ficou ótimo porque a gente também já aproveitou e escondeu a lave seca que vem aqui logo ao lado. E aí, vindo para cá, a gente manteve todos os revestimentos para a gente ter essa continuidade. Aqui fica o aquecedor de água e também o medidor de gás. Mostra a Amandinha. A Amandinha que está... Gente, eu sempre falo quando a Amandinha está filmando, porque falam assim, Amandinha, faz tempo que você não filma, Amandinha. A Amandinha que tá filmando. Então, esse armário ripado já escondeu todos esses equipamentos. E a gente também colocou um filtro aqui no cantinho, porque ali na bancada da cozinha, como a gente tem a cuba, a calha úmida, o cooktop, acabaria tomando muito espaço e não cabendo. E aí a gente deixou aqui no cantinho, ficou super funcional, a gente deixou ali a ligação na tomada e também um cabideiro, caso ela queira pendurar algum paninho, alguma coisa de apoio, além do varal que a gente tem aqui de teto, que desce com essa manivela. Super prático, né? E além do varal, nós temos esse armário enorme aqui no fundo, que é o armário de apoio de lavanderia e também serve como uma super despensa. Então, nesse cantinho, a gente deixou o nicho, tem 1,55 ou 1,60 de altura para rodo, vassoura, aspirador, escada, duas prateleiras de apoio. Tá dando para ver, Amandinha? E desse outro lado, 1 milhão de prateleiras para os produtos. E aí, fica a critério do cliente, né? Produtos de cozinha ou produtos de lavanderia, mas espaço é o que realmente não falta aqui. A gente pensa em todos os cantinhos, em todos os detalhes. Olha só o tanto de armazenamento que a gente conseguiu arrancando aquela parede e aproveitando esse espaço. São tantos detalhes que eu esqueci de mostrar para vocês a lixeira. A gente tem uma lixeira pequenininha aqui, ó, embutida. Olha só que legal. Ela sai aqui, dá para jogar o lixo e fica escondidinha aqui. Como aqui a gente tem gaveta, porta pano de prato e o forno não teria um espaço aqui para embutir, mas ainda assim a gente descolou um espacinho aqui na parte de baixo e a cliente não perdeu a lixeira escondida no móvel. Eu sei que é algo muito importante para alguns clientes, então a gente sempre tenta encaixar tudo que vocês pedem pra gente. Agora eu vou levar vocês para a sala de estar e jantar, que também teve várias intervenções que a gente pensou aí para poder melhorar os espaços de circulação e ganhar uma sala de jantar que antes não tinha. Vou começar mostrando aqui pela sala de estar. Então, vocês lembram que eu comentei com vocês lá da cozinha que esse fundo todo não é uma parede, esse fundo todo é uma marcenaria, é o fundo de todos aqueles armários. A ideia aqui é fazer um gallery wall, colocar alguns quadros ou colocar algum quadro maior, né? Ainda tá assim essa parte de decoração, mas a gente já deixou esses espaços aí no projeto estrategicamente preparados para receber esses quadros. E além disso, olha o tamanho do sofá que a gente conseguiu encaixar nessa sala sem ficar apertado. Esse sofá tem 2,40 metros, um sofá bem comprido, bem confortável e cabe bastante gente. Então, ainda assim, a gente quis trazer, né, também um conforto para a parte da sala, pensando num sofá grande, confortável e ele não atravancar aqui a parte da circulação. Eu não falei do piso, gente. Lá na cozinha a gente usou um porcelanato e aqui
na parte da sala e na parte dos quartos a gente veio com um piso vinílico. Esse piso, ele é o mesmo que a gente usou aí no último tour que eu mostrei para vocês do AP Ipiranga. É o Enjoy Papola da Target. E nós também fizemos a paginação aqui de escama de peixe, que são essas peças intercaladas. Eu adoro esse piso, eu adoro essa paginação, acho que ficou super moderno e combinou bastante com a tonalidade do MDF que a gente escolheu aqui também. E aí a gente trouxe um rack todo em portinhas ripadas para esconder aí todos os equipamentos, molden, né? Então a gente mantém a conectividade aqui dos equipamentos com essas ripinhas e não tem painel. Toda a fiação tá passando por dentro da parede, que eu já mostrei para vocês como a gente faz, que a gente fez aí durante a parte da reforma. Acho que fica mais clean, né? Mais limpo, assim, a parede só com a televisão e a prateleira ali na parte de cima. Ah! Temos ventilador de teto aqui, isso é algo que sempre que eu posto lá nos stories, que aliás se vocês não me seguem, já me seguem lá, @StudioDot, eu sempre mostro o primeiro lado aqui no YouTube, gente, então me segue lá para vocês não perderem nada também. Sempre que eu posto algum conteúdo de ventilador, vocês ficam com dúvida do funcionamento ou se ainda casa, porque hoje em dia todo mundo usa ar-condicionado, né? Então o ventilador de teto fala, ai, mas combina, não fica feio. E, gente, dependendo do modelo que a gente escolhe, do contexto que tem, né, ali nos elementos do projeto, fica super legal. Então aqui, por exemplo, o ventilador é super funcional, então ele faz a função ali de ventilar, faz a função de iluminar e ficou super legal no espaço. Então, o que eu falo? É só a gente saber usar. O ventilador que a gente instalou aqui nesse AP é da marca Volare e ele vem com esse comando de acionamento. Então, nessa caixinha aqui, a gente consegue controlar a luz que liga e desliga, o acionamento do ventilador e a velocidade que ele vai girar, mais rápida ou mais devagar. Então, se vocês querem ter aí ventilador na casa de vocês, gente, é super válido. Às vezes falam, mas tá se usando ainda? Gente, tá, super tá. Dá pra usar ventilador sim, estou aqui pra provar. Bom, agora a gente vai falar da sala de jantar. A sala de jantar, não existia a sala de jantar no projeto anterior, né, desse apartamento aqui. Isso porque a entrada que dava para os quartos de circulação, ela era exatamente onde a gente tinha esse espelho. Então a pessoa entrava, caminhava por aqui e ia para os quartos. E essa parede era fechada. Só que com isso a gente não tinha um espaço para poder colocar a mesa e as cadeiras, né? O que acontecia era que a sala de estar ficava maior e a sala de jantar não existia. E aí também era algo muito importante para cliente, a gente queria trazer ali um apoio com uma mesa e a gente ficou quebrando a cabeça na hora do projeto como a gente ia encaixar. Então a gente teve a ideia de, assim como na cozinha, deslocar a entrada, né, dos quartos. Então a gente trouxe a entrada aqui para esse cantinho e a gente cresceu essa parede para poder encaixar aqui um banco e uma mesa oval. Ficou super funcional, gente, ficou super legal, porque a gente criou um banco de fora a fora, então ele vem lá daquela parede até aqui. Escolhemos esse tecido, né, colocamos esse estofado tanto na parte do encosto quanto na parte do assento para trazer um conforto. A mesa oval foi super importante também porque ela melhora aqui a circulação e a gente encaixou duas cadeiras de palhinhas aqui para compor essa parte da sala de jantar. E aí, pensando nisso, como a gente aproveita todos os cantinhos, a gente estendeu esse banco para a gente criar um hallzinho de entrada funcional. Então, a pessoa entra pela porta, ela pode usar esse banco aqui para sentar, tirar o sapato, guardar nessas portinhas ripadas que a gente deixou aqui na parte inferior. E, além disso, a gente também deixou duas gavetinhas aqui para os itens do dia a dia. Correspondência, chave, carteira, então ficou super fácil, super funcional. Para a gente trazer um charme, a gente colocou esses puxadores de couro, que são da Orui, e trouxe toda uma elegância aqui para esse banco.
Um ripadinho, que vocês sabem que a gente adora, a gente quis marcar justamente essa parte do hallzinho com essa parte do jantar. Então a gente instalou essas ripinhas vazadas pra gente trazer textura e movimento para essa parede, já que é uma parede bem grande. Os ganchinhos aqui para apoio. E essa porta colorida, né, que vocês estão vendo, esse ponto de cor aqui. Até comentei com as meninas que a gente tem como se fosse um apartamento candy colors, porque a gente tem o rosa do banco, a gente tem o verde ali da marcenaria da cozinha e a gente tem esse azul esverdeado, verde azulado. Me contem aí nos comentários que cor que vocês acham que é essa, se é verde azulado ou se é azul esverdeado. Bom, o nome dela é Mirante, ela é da Souvenir e a gente pintou toda a porta. Essa porta ela tem essa bandeira mais alta, né? E a gente quis marcar realmente essa porta inteira e ela trouxe aí um super ponto de cor aqui para o centro do apartamento. Bom, vocês já viram aí os ambientes da área social, agora eu vou levá-los lá para a área íntima. Mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre as portas. Como a gente reformou todo o apartamento, mudamos aí o layout, quebramos as paredes, a gente aproveitou e instalou as portas dentro da parede de drywall. Isso é super interessante porque a gente ganha um super espaço de circulação, a gente não precisa ter aquela abertura da porta e diferente da porta de correio convencional, que a gente geralmente fica com aquele trilho aparente, aqui não, ela simplesmente some e entra realmente dentro da parede. Mas como que faz isso? Gente, para fazer isso a gente precisa quebrar a parede inteira e fazer uma parede de drywall nova que já vai estar pronta para receber essas portas. Então vocês imaginam que a gente tem a estrutura do drywall e ali no meio dela já tem que ter o espaço certinho com o trilho instalado, que é onde ela vai correr. O legal delas é que ela entra completamente dentro, né? Mandinha, mostra aqui. Ela entra completamente, ó, dentro da parede. E aí a gente consegue puxar ela, porque a gente tem essa fechadurazinha aqui, que a gente coloca o dedo. E aí, a fechadura aqui na parte interna, a gente consegue trancar e destrancar. Vou fechar para vocês verem. Muito legal, né? Eu acho super interessante, gente. Vou ser sincera, fica muito legal, mas dá um trabalho para fazer, dá um trabalhão na obra. Mas trabalho dado é trabalho cumprido. Aqui nós instalamos todas as portas, vocês vão ver aqui do banheiro, do escritório, do dormitório, todas são embutidas internamente. Bom, a gente tem um escritório aqui multiuso, que eu vou mostrar, e com ele a gente teve que reduzir um pouquinho esse ambiente. Por quê? Mandinha, vê se dá para eles entenderem. Imaginem só que a entrada do quarto para os quartos era aqui, né, nesse espaço, nesse corredor. E esse quarto ele avançava um pouco mais para cá, mas para a gente ganhar aquela sala de jantar eu precisei empurrar ele um pouquinho para trás, então ele acabou reduzindo do tamanho original. E o pedido da cliente para esse quarto eram muitas coisas que a gente precisava atender. E os pedidos da cliente para esse dormitório eram uma estante para ela poder guardar os livros, deixar eles expostos ali. Ela precisava ter uma cama para caso ela recebesse algum hóspede, ter um apoio. E ela também precisava ter uma mesa home office que ela conseguisse trabalhar ali quando ela precisasse esporadicamente. E além disso, ela também precisava ter um espaço suficiente para praticar yoga, alguns movimentos, então espaço de circulação. Só que assim, gente, com a redução desse quarto, todos esses 4 pedidos ficava praticamente inviável, porque são muitos pedidos num ambiente muito pequeno. Mas vocês acham que a gente não conseguiu? Nós conseguimos. E eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeira estante. A estante ficou localizada aqui no fundo. Ela tem mais ou menos uns 25 centímetros. Então, a nossa ideia foi, primeiro, esconder o ar-condicionado que já era existente aqui. A gente acabou não mexendo na posição dele, né? A máquina até que já estava aqui antiga. E aí, a gente deixou essa portinha ripada e essa porta continuando para a gente manter essa linguagem. Fizemos essas 4 portas de vidro para os livros ficarem expostos, até mesmo quando ela for fazer alguma reunião.
online aqui. O fundo que ela vai ter é da estante, então a gente pensou numa cor super bacana. Esse aqui é o Pinole da Duratex, que é esse rosado, né, que é uma cor mais quente, que também tá aí na paleta do apartamento. E aí os livros que ela quiser deixar escondido, a gente fez essas portas aqui fechadas na parte de baixo. Agora vocês devem estar se perguntando, Mai, cadê a cama, né? Porque eu acabei de falar que a cliente pediu uma cama. Nesse espaço, gente, com a mesa aqui na frente que eu vou mostrar, não teria como fazer uma cama e ter espaço de circulação. Então, nós bolamos esse armário aqui, esse móvel que, abrindo a porta, nós temos uma cama retrátil, que é uma cama que a gente compra pronta. Então, ela comprou na internet. Para abrir ela, a gente puxa essa estrutura aqui para frente. E aí, a gente desce, puxa aqui e desce ela. Como é algo realmente esporádico, não tem problema, porque aí a pessoa, né, vai... Falta o colchão, que ela ainda não comprou, mas a pessoa vai dormir aqui. E aí, no dia a dia, que é ela que vai usar o quarto, essa cama fica aqui escondida. Fala sério se não foi uma ótima solução que a gente teve para esse espaço. E além da cama, também precisávamos da mesinha, né? Então, a mesa a gente deixou aqui nessa posição, com o fundo aí da estante. Então, ela consegue ter o apoio aqui para trabalhar. E como ela gostaria de tirar essa mesa ou virar para o sentido oposto, a gente fez ela de rodinhas. Então, ela tem esses rodízios que, se ela quiser, ó, ela consegue puxar e levar a mesa no outro sentido. Então, também ficou fácil aí dela poder movimentar. E aí, com isso, gente, a gente conseguiu as 4 coisas que ela tinha pedido pra gente. Não, realmente, a gente foi ninja nesse ambiente. A gente tem um terracinho aqui nesse quarto que ele se conecta ali com a sala. Eu vou abrir a cortina para vocês verem. Aqui ficava a condensadora dos ar-condicionados existentes. A gente já tinha ar-condicionado aqui nesse quarto e no quarto principal. A gente manteve, inclusive, as 2 condensadoras. A única coisa que a gente fez foi esconder, porque elas ficavam aparentes e não tinham uma estética aí muito bonita. Então, Bandinha, vem pra cá pra eu poder mostrar. A gente criou essa marcenaria para poder esconder. Eu vou abrir as portinhas para vocês verem. E a ideia aqui é colocar vários vasinhos, várias plantinhas para a gente trazer o verde. Diferente de muitos clientes que, né, querem integrar, tirar a porta, envidraçar, essa cliente não. Ela queria ter esse terraço como um terraço mesmo, sem envidraçar, como uma área externa. Então a gente manteve sem envidraçamento, já tinha essa tela aqui existente. E aí, com isso, a gente precisaria colocar isso de madeira de verdade, não de MDF, porque como isso tá, né, ao tempo, à chuva, ao sol, o MDF acabaria não aguentando e estragando muito rápido. Então, olha só. Não é muito legal, né? A gente ficar vendo essas condensadoras. Então, a gente criou esse móvel de madeira mesmo. E aí, ele esconde essas condensadoras aqui. Ele tem esses frisinhos aqui para ter o respiro. E o fundo dele aqui também, ele é vazado para poder sair esse ar. E claro, quando ela quiser usar, né? Ela pode deixar isso aqui aberto. Mas no dia a dia, ele pode ficar fechado. E aí, nós também pensamos aqui em pôr uma cadeira, tem uma mesinha, ainda não tem esses mobiliários, mas quando tiver esses itens aqui, vai ficar um lugar super aconchegante externa, que é difícil a gente ver, né, hoje, um terraço sendo usado como terraço, mas aqui na playlist a gente tem. Aí, voltando aqui para a parte do corredor, nós aproveitamos o fundo ali da sala de jantar para criar um roupeiro, que era algo que a cliente também desejava. Sabe, ter aquele armário para guardar roupa de cama, toalha. Ninguém merece, né, ter que guardar isso no nosso guarda-roupa. Eu odeio. Então, se a gente tem, amanhã tá assim. Então, se a gente tem um armário destinado para esses itens, sabe, tapetinho de banheiro, lençol, coberta, é ótimo. E aqui ela ficou com um armário super espaçoso,
Tem várias prateleiras. Vem cá, Mandinha, vem aqui do fundo, porque esse armário vale a pena. Tem bolsa, tem presentinho aqui, mas vocês vão conseguir entender. A gente faz, já mostrei isso pra vocês, alturas diferentes. E aqui a cliente até pediu pra gente ter um cabideiro nesse espaço também, caso ela quisesse pendurar alguma coisa. Mas imaginem, edredom, lençol, então ficou bem prático, alturas diferentes. Aqui, se quiser ter aqueles edredons mais altos, né? E aí ela consegue ter todo esse espaço para guardar esses itens de roupa de cama. E aí, aqui a gente tem o banheiro. Esse banheiro, gente, tão fofinho, muito gracinha, e ele se complementa aí nas cores do projeto. A gente deixou ele bem clean, a gente reformou ele completamente, então o mesmo piso que a gente usou lá na cozinha a gente trouxe aqui pro banheiro, esse piso acinzentado, e a gente quis trazer um pouco de textura, então a gente instalou o guache, que é da Portobello, esse revestimento que parece que ele tá molhado, sabe? Ele tem esse aspecto assim molhado, então ele veio todo nessa parede do fundo, na parede ali do chuveiro e fazendo a parte interna do nicho. E as demais paredes, o guache eu acho que ele tem bastante informação, por ele ter esse aspecto, né, esse relevo, esse aspecto molhado. No banheiro inteiro eu acho que acaba ficando um pouco pesado. Então eu gosto de usar ele com um revestimento mais neutro pra gente dar essa quebrada. Então nas outras paredes a gente instalou um porcelanato branco, simples. Esse é o simplesmente branco da Portobello. Infelizmente esse porcelanato saiu de linha, a gente usa muito nas nossas obras. Portobello, vocês podem, por favor, fazer um porcelanato parecido com esse? Porque esse porcelanato é super atemporal e aí agora a gente tá órfã desse porcelanato. E aí ele fica muito sofisticado, então tem peças maiores, né? E ele dá essa sensação de amplitude. A gente fez aqui em cima do vaso essas prateleiras para apoio, com esse detalhe aqui na lateral, que eu acho que fez toda a diferença. Então, alguns itens decorativos para a cliente poder apoiar aqui. Deixamos também um toalheiro térmico. Acho que vocês também sempre têm dúvidas, né? Ó, a gente aproveitou o pontinho de tomada aqui e deixou ele liga nesse botãozinho, você consegue aquecer a toalha. E aí a gente usou essa cuba que eu amo, a gente tem lá no escritório, essa cuba verde da Deca. Me perguntaram hoje nos stories, ai, Mai, eu vi uma cuba, mas era muito pequena. Gente, ela tem tamanhos diferentes, tá? Então ela tem de 30, 40, 50, então você consegue adequar ela aí no tamanho, né, da bancada do seu banheiro. Aqui, como a bancada é um pouco maior, a gente conseguiu instalar uma cuba um pouco maior. Outro detalhe legal que eu sempre mostro pra vocês é relacionado a essa parte do espelho, porque a gente gosta de ter esse armário espelhado com as prateleiras internas, mas vocês concordam que quando ele é menor, assim, se a gente fizer a abertura, a gente vai ficar com um risco no meio, né, do rosto. Então a gente desloca mesmo, faz essa parte mais estreita e essa parte maior pra gente ficar olhando por inteiro sem ter a abertura aí na parte do centro. Então são detalhes que precisa pensar para depois não dar problema. E por último, a gente tem o dormitório aqui ao fundo. Bom, a gente pensando aí em espaço de armazenamento, né? A gente estudou os layouts e a prioridade da cliente é ficar com o guarda-roupa aí mais espaçoso. Então a gente colocou a cama embaixo da janela. Com isso, a gente conseguiu um guarda-roupas de fora a fora aqui, com 1, 2, 3, 4 portas, bem espaçoso, utilizando aí as mesmas cores que a gente usou lá na área social. E ainda assim ficou com um espaço super legal aqui, espaçoso na frente do guarda-roupa. Gente, eu sempre prefiro portas de abrir do que portas de correr. Acho que muita gente pensa, mas de correr é mais prático, você só corre e tal. Por que eu prefiro de abrir? Sempre que é possível. Claro, às vezes não tem essa possibilidade, por 2 motivos. Primeiro, a porta de abrir, você consegue ter acesso ao guarda-roupas inteiro. Então, olha só aqui. Eu tô abrindo 2 portas, eu consigo visualizar tudo isso aqui. Inclusive, vocês já estão vendo todo o interno, né? A gente deixou tudo sapateira, prateleira, cabideiro e gaveta. Na porta de correr, a gente sempre só fica com um lado aparente. Então, uma porta corre para cá, eu só fico com esse espaço. Uma porta corre para cá, eu só fico com esse espaço. Ela limita muito o acesso.
E além disso, na parte estética, as portas não ficam assim, ó, alinhadas. As portas ficam assim, desniveladas, porque uma tem que ficar para frente e outra para trás para poder correr. Então, sempre que há possibilidade, eu acho muito melhor. Aqui a gente tinha, não é um super espaço, mas ainda assim está super confortável ficar aqui e abrir a porta. Então, a gente optou por portas de abrir. Além disso, pensando, né, falando em conforto, pensando em aconchego, nós instalamos um papel de parede aqui em todo o quarto. Esse papel, ele tem uma textura de linho, numa tonalidade também mais quente, então é um cinza mais fechado, né, um cinza com uma tonalidade um pouquinho de bege, pra gente trazer o aconchego e textura para esse quarto. Viemos com uma cabeceira madeirada aqui embaixo da janela. Olha só como a cortina, né, faz diferença quando a cortina tá abaixada, como ela traz também textura e o acabamento aqui para a parte da janela e para a cama. E aí a Kate pediu pra gente um quadro que era muito importante para ela, porque ela adora o Rio de Janeiro. E aí ela escolheu essa imagem e a gente instalou aqui na frente, onde ela pediu, que é a imagem aqui do Rio, eu achei lindíssimo. E aí trouxe também uma ilustração aqui para a parte do quarto. E aí ficou uma mesinha lateral, ali dá para ter uma mesinha de apoio som, tá? A gente até preveu no projeto, mas a cliente ainda não comprou. E aqui a gente fez uma mesinha fixa, com 2 gavetas, para ela poder ter apoio aí no dia a dia também, além da arandela articulada, que ela consegue mexer aqui, trazer o ponto de luz para cá ou para cá. Bom, então esse foi o tour pelo apartamento Vista. Me conta aqui nos comentários qual solução você mais gostou aqui para esse apartamento. Mostrei várias soluções diferentes que a gente pensou aí para poder executar essa obra. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que tem muito tour de obra saindo por aí. Se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Deixa seu like, seu comentário é muito importante para mim. Um beijo e até o próximo vídeo.